então vamos sim, podemos chamar o nosso terceiro convidado desta segunda-feira, que é o Lucas Florencio, analista CNPI da Guide Investimentos. Muito boa tarde, Lucas. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Carlos. Prazer é todo meu. Obrigado aí pelo convite. Satisfação estar com vocês. Satisfação. Lucas, já temos várias perguntas aqui do nosso público. Deixa eu ver aqui como é que está a situação para te já bombardear de ticket, né? Porque, deixa eu dar uma olhada aqui quem está perguntando. Então, vamos passar então para as perguntas. Eu queria falar com você sobre as ações das empresas que tratamos hoje. Iniciando por Alpargatas, né? Que é a empresa do dia, maior alta da Bolsa, mas também eu queria dar uma olhada na Vale, que há vários dias está registrando quedas, e a Petrobras, que hoje começou a semana muito negativa, né? O que você está vendo nessas três ações? Ô, Carlos, eu posso compartilhar minha tela aqui para eu mostrar para você a minha visão? À vontade, por favor. Combinado. Vamos dar uma olhada, então. É com você, Lucas. Show. Maravilha. Eu vou começar por Vale, então. Vale para mim aqui, Carlos, muitas pessoas falam em fechar o gap, né? Aqui no gráfico diário eu consigo ver um gap nessa área entre R$ 74,00 a R$ 72,00. Só que eu não posso negligenciar o que está acontecendo com a Vale no gráfico diário, que é esse movimento de baixa que aconteceu desde a faixa de R$ 82,00, né? Ela deixou um topo, né, uma região de resistência, e veio fazer uma região de fundo aqui por volta de 69, e ela não conseguiu voltar mais para buscar a faixa de R$ 77,00, que seria 50% dessa queda. Essa linha azul aqui é uma média de 20 períodos, e a gente pode perceber que o mercado ele vem respeitando essa média de 20 períodos desde lá de cima, no movimento de R$ 96,00. E olhando para trás, eu consigo observar que o próximo suporte da Vale eu tenho por volta de 64,90 a 63, e depois, se ganhar 63, pode buscar 61,60. Então, para mim aqui, o que está acontecendo com a Vale, ela está indefinida, né, sem nenhuma direção por enquanto, porque ela estava distante dessas médias, né, tanto da média de 200 períodos, que é essa média vermelha, e a média azul, que agora se aproximou do preço, e ela vem fazendo uma pressão para conseguir continuar essa queda. Então, se a Vale perder, por exemplo, essa área agora de 67 a 67,50, ela pode replicar esse movimento de queda, e aí eu vejo sim um possível alvo para 64 e 63. Eu não estou muito otimista com essas regiões aqui da Vale, justamente porque a média de 20 períodos se aproximou do preço, forçando o movimento agora para tentar replicar esse movimento de queda aqui para essa área de 63 e 64. Agora eu vou passar aqui para a Petro. Perfeito. A Petrobras ela já está num movimento um pouquinho melhor, né? A gente consegue observar uma tendência de alta, ela respeita muito bem aqui a região de topos e fundos ascendentes, acima dessa minha linha também, que é azul, que é a média de 20 períodos em R$ 24,00, e também da R$ 23,00, que é a linha vermelha, que é de 200 períodos. Eu olho para trás, eu vejo uma próxima resistência aqui na região de R$ 30,00, né? Essa região, inclusive, foi uma região muito forte que conseguiu jogar o preço para esses patamares onde a Petro agora está. Se eu pego aqui um indicador que nós podemos projetar alvos, né, de tendências, eu consigo aqui observar que a Petro ela pode sim replicar esse movimento e tentar buscar a região de 30 novamente, mas antes ela está fazendo uma correção, tá? E ela, nessa correção, ela tende a respeitar essa faixa de 25 até 24,60. Para mim, ela só passa a ficar com viés negativo se ela perder essa área de R$ 23,00. Enquanto ela se manter acima dessa região de 23 a 24, ela tem condições de voltar a buscar novas máximas para replicar aqui R$ 30,00. Agora eu vou para a Alpargatas. Vamos lá, vamos para a maior ação de hoje, a maior alta de hoje, e já tem muita pergunta aqui para você. Show. Alpargatas, para mim aqui, eu achei muito interessante um fluxo comprador que apareceu nesse dia, no dia 5/5, você percebe que teve uma barra compradora que ela teve destaque de todo o movimento anterior, né? E a posição do preço está muito distante da minha média de 200 períodos aqui. Então eu considero a média de 200 períodos um eixo central, né, do gráfico, onde quando o preço se distancia muito dela, ele tende a voltar até essa média. E esse fluxo comprador, ele mostra que, por algum motivo,
houve aí interesse para tentar retomar esse movimento para a faixa de 14. Hoje, né, nós tivemos um gap muito grande aí na Alpargatas, jogando o preço para a faixa de R$10. Então, se a gente pega também aqui Fibonacci, a gente consegue projetar um alvo para esse movimento que já chegou em 100% de Fibonacci, desse último movimento de alta aqui, desse fluxo comprador, que é na região de 10,80. E aí, ela tem condições de buscar ainda 12 e 13 e até 14, só que ela pode começar a fazer uma correção, porque ela se distanciou muito da minha média de 20 períodos. Então, entre a minha média de 200 e a média de 20 períodos, a média de 20 períodos é uma média um pouco curta em relação a 200, e aí o preço respeita um pouco mais ela para conseguir respirar e replicar a tendência. E quando ele consegue fazer essa reversão de tendência de baixa, é natural que o mercado faça esse distanciamento, volte para a média para conseguir retomar essa alta. Mas aí tudo vai depender também da forma como ele volta para essa média de 20 períodos. Por enquanto está muito tranquilo, a gente consegue ver de fato o interesse comprador e tem espaço para buscar 14,70, mas com certeza pode sim fazer o descanso até essa região de 9 e depois até dar uma possibilidade de nova entrada aí nesse pullback. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias com a Alpargatas. Deixa eu perguntar aqui para você sobre... Deixa eu ver, tem gente querendo saber de Companhia Brasileira de Alumínio. Muita gente perguntando isso no último período, né? Usiminas também tem o Elder quer saber e Braskem. E depois a gente pega as outras que estão surgindo. Tem também a MYPK3. Mas vamos lá com Companhia Brasileira de Alumínio, Braskem e Usiminas. Vou começar aqui pela Usiminas, depois eu volto para as outras. A Usiminas aqui para mim no gráfico diário, ela se aproxima de uma região de resistência, que é essa área aqui de 8,20, né? E ela se distanciou da minha média de 20, da minha média de 200 períodos, chegando próximo dessa região de resistência. Então, se eu olho para o passado, eu consigo observar um histórico que houve interesse de venda, empurrando o preço para essas áreas. Dificilmente o mercado passa no primeiro toque nessa região de 20, uma vez que ela está distante das médias. Então, é natural que o mercado possa fazer um retorno até essa região de topo anterior aqui por volta de 7,60. E se chegar nessa região, houver interesse comprador novamente, como nós conseguimos observar, o mercado pode retomar a tentativa de buscar 8,20, né? Então, por enquanto, eu vejo aí um possível descanso no ativo, tá? Para conseguir aí ganhar fôlego para novas altas. O gráfico semanal, ele ainda está abaixo da média de 200 períodos no movimento lateral. Então, se esse descanso vir muito forte, né, como aconteceu aqui no passado, através desse fluxo vendedor que nós tivemos como referência essa barra, aí ele pode começar a lateralizar por conta do gráfico semanal e ficar sem direcionamento no ativo. Perfeito. Vamos dar uma olhada então para a Braskem? Vamos lá para a Braskem. Braskem, ela tá muito interessante também, ó. A mesma coisa, né? Ela entrou um fluxo comprador, né? Uma barra que se destaca muito do movimento anterior, né? Depois que o mercado vem de uma tendência de baixa, ela consegue limpar todo o movimento anterior e agora faz um descanso, né? Um descanso um pouco desconfortável, se a gente comparar, por exemplo, essa realização, essa barra vermelha em relação à barra de compra, né? Um pouco desconfortável, mas ainda ela tem espaço para segurar até a região de 22 e 10, e se ela se sustentar nessa região, ela pode tentar replicar o movimento para buscar 25 e tentar ganhar essa região de topo de 30. E aí, se buscar essa região de 30, nós podemos replicar a Fibonacci aqui para tentar projetar ela lá para a região de 39,50. Estou sendo um pouquinho otimista, né, em relação ao ativo, porque no gráfico semanal nós também estamos contra a minha média de 200 períodos e toda vez que o mercado tocou nessa região, o mercado ele joga o preço para baixo. E esse reflexo aqui, ó, valida essa informação que eu estou passando. Então, assim, pode ser que o ativo tenha dificuldade de retomar essa alta por conta dessa região da média de 200 períodos e ficar lateralizando nessa área. Qual era o próximo ativo, perdão? Era Braskem, Companhia Brasileira de Alumínio e, deixa eu ver aqui quem temos, qual que é o terceiro, que tem muita pergunta aqui, e Usiminas. Seria Usiminas, né? Usiminas acho que eu acabei de olhar. Desculpa, então Companhia também, Brasileira de Alumínio. Companhia Brasileira de Alumínio. CBAV3. CBAV3, né? Vamos lá. Exatamente. Gráfico diário aqui para mim, eu tenho um fundo duplo, tá? Um fundo duplo e um distanciamento da minha média de 200 períodos aqui na região de R$9.
Então você percebe que o mercado se distanciou muito da minha média de 200 períodos, num colapso, numa tendência de baixa, respeitando a média de 20 períodos, e agora que ele se distanciou, ele perde um pouco de força, e ele tenta fazer aqui uma reversão nessa região de topo, deixa o fundo igual ao fundo anterior, e pode agora vir fechar esse gap, e tentar replicar até a média de 200 períodos. Mas essa área aqui ainda não foi vencida, então o mercado pode também ficar lateral aqui, acumulando força igual a Vale, né, para tentar puxar a média de 200 períodos para baixo, ou fazer uma reversão do movimento. Então, para mim, na CBAV3 aqui, eu vejo um otimismo somente se ele sair dessa região de caixote, aqui por volta de 5,75. Aí, para mim, o próximo alvo seria por volta de 6,90 e depois pode buscar os 9,68. Eu acho assim, estou sendo muito otimista também, mas eu posso usar o gráfico semanal aqui, ó, e observar o seguinte: no gráfico semanal, o ativo ele tende a voltar para a média de 20. A média de 20 aqui, que é essa azul na região de 7, ela está muito próxima da média de 200 períodos do gráfico diário. E aqui eu tenho uma região de topo que ainda não teve um descanso. Então o mercado fez um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo e não consegue cair mais. Se passar essa região, aí tem espaço para buscar essa área de 7 a 8, e aí eu posso ficar um pouco mais otimista com relação ao gráfico diário. Perfeito. Agora, tem muita gente aqui perguntando, Felipe, de varejo de Magalu, né? Claro, Magalu é a queridinha do mercado, mas também tem gente perguntando de Azul, né? A Fabíola está querendo saber se Azul tem espaço para altas. O que você está achando? Azul? Deixa eu dar uma olhadinha Vamos aqui. lá. Vamos lá. Azul está bem interessante, mas o movimento aqui, a gente consegue observar uma figura de continuidade, uma bandeira, né, que já passou aí o ponto de entrada e agora está projetando essa bandeira para buscar novos alvos, né? Já está chegando próximo da região de 100%, que é a área de 17,70. Se chegar nessa região, eu olho para trás e observo essa área que teve uma congestão muito grande por volta do 100% de Fibonacci, que é 17,77, e essa área não foi vencida de uma forma muito fácil. Ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques abaixo da minha média de 200 períodos e conseguiu jogar o mercado lá para baixo. Esse fluxo comprador reverte todo esse movimento de queda, né? E aí os vendedores não conseguem ter a mesma força que aconteceu aqui nesse movimento. Então esse movimento já entra como descanso a favor desse fluxo comprador. E aí sim o mercado conseguiu replicar essa área, vencendo a 200, vencendo a média de 20 e tem espaço para buscar 17,77, tá? É um possível alvo aí para Azul. Se chegar em 17,77 com muita força, tem que ficar muito atento nessa região. E aí eu aconselho para quem está comprado no ativo, né, ir levando o stop através dos fundinhos anteriores, aqui por volta de 13,95, ou até mesmo pelo barra, que seria 14,50, tá? 14,45. Se perder essa área, ele volta para a região da média de 200 períodos aqui em 12,95, aí você pode devolver boa parte do lucro. Perfeito, perfeito. A gente tem mais perguntinhas para a gente, temos ainda alguns minutos para a gente dar uma olhada, mas vamos lá, enquanto você pega Magalu, já vou te falando se temos outras perguntas. Deixa eu ver aqui. Não, vamos dar uma olhada na Azul, então depois voltamos a falar das outras. Azul aqui a Magalu aqui para mim, ele fez um movimento de queda muito forte, né? Desculpa, na região de 20, de 30, ela colapsou todo o movimento, perdeu a média de 200 períodos no gráfico semanal, ela respeita muito bem a média de 20 períodos, mas ela se distanciou muito da média de 20 períodos e a média de 20 ficou distante da média de 200. Então, assim, há uma certa necessidade do mercado se estabilizar novamente, né? Então, por causa do preço estar distante dessas duas médias. Então, ele volta muito forte e fica lateral nessa região, acumulando força aqui, né? Se o mercado ganhar essa área de 4 a 5 reais aqui, né, no gráfico semanal, aí eu vejo um otimismo para ela retomar a região da média 200 aqui em 11 a 12 reais. O que acontece? Se por acaso ele tiver muita dificuldade de passar essa região de 5, como ele tem encontrado, né, e aí o mercado continuar lateral respeitando essa média aqui azul, que é a média de 20 períodos de forma lateral, aí a média de 200 períodos que tá lateral aqui em cima, ela começa a inclinar para tentar forçar o preço ali, para buscar o preço, perdão, né, e aí ela não faz essa reversão. No gráfico diário, né, a gente percebe que ele está dentro de uma lateralização também, ele tentou fazer um movimento de alta para vencer essa região de topo aqui, não conseguiu, volta muito forte, né, e fica dentro desse movimento de lateralização aqui. Então, assim, está muito indefinido ainda, não consigo ser tão preciso, mas se por acaso passar os 5, aí sim tem espaço para buscar
uma região intermediária de 7,50 e depois buscar a região de 12 ali. Aí podemos tentar aproveitar algumas figuras de continuidade, se esse movimento de tendência acontecer, né? Se esse movimento sair dessa região, a gente pode começar a pegar algumas figuras de continuidade para tentar replicar esse movimento até a região de R$ 12, e aí sim podemos ver algumas oportunidades para swing trade no ativo. Perfeito. Continuando aqui sempre com empresas queridinhas no mercado, tem gente perguntando de Banco BMG. O que você está achando? Vamos falar um pouquinho de bancos e depois a gente passa para, deixa eu ver aqui, ações da IOP Maxion, né? Aqui a gente tinha falado antes, esqueci de falar, que é a MYPK3. Então, MYPK3 e depois o Banco BMG que já estou vendo aqui no telão. Vai lá. Então, pelo banco aqui, já tá até, depois a gente vai para então a MY. Vou olhar primeiro o gráfico semanal, tá? O gráfico semanal, a gente percebe que o ativo aqui não tem muito fluxo, né? Ele está muito barato aqui na região de 2,14, então ele está totalmente indefinido lateral, sem nenhuma direcionamento de tendência. Ele estava em tendência de baixa e perde fluxo no movimento. Então o gráfico diário também está muito parecido, né? A média de 20 se aproximando da média de 200, apertando o movimento, tá? Para começar uma tendência de alta, ele tem que passar essa região de 2,50 aqui, e aí a gente consegue ficar um pouquinho mais otimista com o ativo para tentar replicar aí movimentos superiores e quem sabe buscar a área de 2,77. Mas é um ativo um pouco complicado aí para a gente buscar uma análise tão precisa, uma vez que ele não tem muito fluxo, tá? A favor aí de nenhuma tendência. Então, assim, fica muito subjetivo, né? A gente conseguir buscar uma análise do ativo. Eu consigo observar que se ele buscar 2,50, aí sim ele busca a região de máximo lá para tentar buscar 2,70, 2,50, mas por enquanto ele está muito lateral, tá? Vamos para o MYPK3. É isso aí. Deixa eu só limpar aqui os meus dados, que a gente começa aí a nossa análise. Gráfico semanal, né? Gráfico semanal também está bem lateral. Ele deixou um padrão aqui interessante, que é um martelo, né? Na média de 20 períodos, e ele rompe esse martelo, só que não entra o mesmo fluxo que entrou dentro do corpo desse martelo. A gente consegue observar aqui, ó, uma barra compradora muito forte, ele tenta ganhar máxima, não consegue, volta dentro do corpo dessa barra compradora, esse fluxo comprador aparece novamente fazendo como se fosse um fundo duplo, ou 3 toques nessas regiões aqui, por volta de 10,70. E aí a gente pode usar esse movimento aqui dessa barra, né, para conseguir projetar um possível alvo aí, né, se o mercado começar a ganhar novas máximas. Aí ele pode buscar 13,30 e depois a região de 14 aqui, que é essa regiãozinha de topo anterior, né, e depois, se passar essa área, nós temos aí possibilidade de buscar a região de 17, tá? Então, esse fluxo comprador que me chama a atenção no gráfico de semanal, né, e aí pelo gráfico diário, eu consigo observar aí o mercado replicando esse movimento através desse possível engolfo aqui para ganhar essa máxima e aí buscar essas regiões que eu comentei, lá para a região de R$14. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O Giuseppe está perguntando se vale a pena entrar em Raizen ou vale a pena esperar. Qual que é a sua visão? Última ação do dia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a 4 mesmo, né? Acho que é a 4, né, que colocou aqui no... Raizen 4. Show. Se vale a pena entrar em Raizen 4. Deixa eu dar uma olhada primeiro no gráfico semanal, tá? Eu gosto de fazer um refino pelo gráfico semanal. O gráfico semanal estava em tendência de baixa, respeitando muito bem a média de 20 períodos, e agora ele faz um movimento buscando essa região de topo, furando a média de 20 períodos. Então nós temos o primeiro movimento aí de interesse comprador, né? O meu conselho para buscar aí um ponto de entrada interessante, a gente gosta de comprar com desconto, né? Então se eu olhar aqui a minha média de 20 períodos, eu posso dizer que ela é uma referência de desconto para mim, na faixa de R$3. Então ele se distanciou da média, né? Eu vou para o meu gráfico diário, eu vou marcar aqui minha média de 20 períodos, e no meu gráfico diário eu consigo observar que ela também está muito próximo da média de 20 períodos do gráfico diário. Então, voltando para a faixa de 3,30, 3,40, aí sim, acho que faz sentido a gente buscar algum interesse de compra, tá? Por quê? Ele se distanciou da minha média de 20 períodos, ele chega numa região da resistência que é a média de 200 períodos, então ele pode começar a voltar. Se ele subir muito e não dá ponto de entrada, nós não precisamos nos preocupar, porque tudo que sobe cai, né? E se realmente está
tem interesse de compra no ativo para buscar novas máximas futuramente, vai chegar uma hora que vai ficar barato novamente. Então, se ele subir de uma vez aqui, ele tem espaço para buscar 4,50, aí nós vamos ter um movimento comprador aqui e nós vamos observar essas áreas onde a média vai se aproximar. E aí, se a gente pode buscar interesse de compra nessa área, se entrar fluxo comprador, como tem mostrado em tempos passados aqui, tá? Então, acho que dá para a gente aguardar um pouquinho por enquanto. Perfeito. Então, vamos aguardar sobre as ações da Raizen. Gente, eu queria agradecer muitíssimo o nosso convidado, o nosso analista técnico convidado desta segunda-feira por ter estado conosco hoje. Deixa eu ver se temos o Felipe aqui. Temos aqui o Felipe aqui conosco. Deixa eu pegar aqui. Não, Lucas, desculpa. Lucas Florencio, analista da Guide Investimentos. Muito obrigado, Lucas, por ter estado conosco hoje aqui na BMC. Carlos, obrigado a você, é um prazer enorme, gosto muito do programa, bom sucesso aí para vocês e até mais, estou sempre à disposição, conte comigo. Obrigadíssimo, sempre um prazer tê-lo conosco e até uma próxima ocasião.